sou o Giovanni. Hoje eu vou falar sobre este livrinho aqui, o Annelise Michel, a verdadeira história de um caso de possessão demoníaca. Esse aqui é um livro meio amedrontador, né? Esse livro ele conta a história, quem não assistiu, daquele filme O Exorcismo de Emily Rose. Né? Na verdade, foram 4 ou 5 filmes já descritos na história dessa menina, da Annelise Michel. E segundo o próprio autor do livro, o Exorcismo de Emily Rose é, sem sombra de dúvida, o mais fidedigno ao que de fato aconteceu. Eu peguei esse livro para ler, né, porque a história que eu já conhecia, a história é muito interessante. Porque a menina absolutamente católica, é uma história um pouco difícil de compreender, né? Difícil de entender como é que alguém se sujeita, que força é essa que essa menina tinha. Né? Eles eram alemães e a menina muito devota, ela oferecia, né, sacrifícios todo o tempo à conversão dos padres. Conversão e pela limpeza dos pecados dos padres. Né? Ela passava o tempo inteiro, é isso que conta aqui o livro. E então ela começa a ter visões de demônios. Né? Começa a ter visões, começa a ver coisas e tal, e sempre achando que era coisa da cabeça dela. Até que finalmente, né, ela, depois de passar por muitos médicos, muitos psiquiatras, psicólogos e um caramba de coisa, por anos, 3, 4 anos nessa história, ela decide falar, não, vou procurar um padre, né? A família começa a procurar um padre, que ela começa a ter... ficar um pouco esquisita, não era só visões mais que ela tinha. Ela começou a ter alguns problemas piores. Né? E aí os padres começam a fazer exorcismos nela e ela de fato começa a ter alguma melhora. Né? E aí o padre, que eu esqueci o nome dele aqui, ele começa a fazer exorcizá-la e o padre começa e os demônios começam a se revelar. Ela havia sido possuída por 5 demônios. Né? Os demônios falam, né, qual o nome, não só demônios como almas condenadas, né? O próprio Lúcifer, Hitler, Judas, um padre lá da região chamado Fleshman, se não me engano, né, que era um padre que teve um filho, um padre bem problemático, que acabou parando no inferno, que tudo indica, e um outro padre, ou seja, Judas, Hitler, Lúcifer, o negócio aqui é feio mesmo. Né? Só que Nossa Senhora aparece para ela, Jesus Cristo também aparece para ela, e Nossa Senhora aparece para ela, falando se ela queria de fato, né, cumprir uma penitência para a conversão dos padres, para a conversão do mundo. E ela aceita. Ela aceita, não. Ou seja, a penitência era ser possuída pelo demônio. Né? É o que parece aqui, né? Eles não falam isso explicitamente, mas é bem claro que é isso que acontece. Então ela aceita. Quando ela conta isso para a mãe dela, não, pelo amor de Deus, não faz isso, não aceita isso não. Só que ela aceita. E é engraçado o seguinte, o caso dela era um caso regional, absolutamente pequeno, né? De uma menina meio doente e tal, né? Parece que está possuída, ninguém tem certeza se está possuída ou não. Mas quando Nossa Senhora aparece para ela pedindo, perguntando se ela queria oferecer esse sacrifício, esse caso vira nacional. Então a Alemanha inteira começa a olhar e ver a história dessa menina. Né? E aí então, depois de muitos exorcismos, né, ela começa a ter problema, por exemplo, para andar. Ela não conseguia mexer o joelho. Imagina você tentar se movimentar sem mexer o joelho. Então ela ia esgueirando nos lugares. Né? O mais interessante é que várias e várias sessões de exorcismo são gravadas. Né? Então no final do livro aqui tem só as partes que estão descritas como transcrição das sessões de exorcismo. Nossa Senhora pede que ela também, que a Annelise Michel também escreva o máximo de coisa que acontecer. Né? Nossa Senhora aparecia para consolá-la do sofrimento. O principal sofrimento que lhe era afligido era a impossibilidade de comer, ela não conseguia comer. Ela colocava coisa na boca, mas não conseguia comer porque o demônio havia tomado conta do corpo dela, não da alma, que a alma do demônio não pode tocar, mas só o corpo. Então ela não conseguia comer. Não conseguia comer. Teve um caso que ela continuou sendo muito religiosa, né? Porque ela ficou anos sendo
tendo rituais de exorcismo com ela. No começo funciona bem, depois para de funcionar um pouco, diminui o poder, né, do exorcismo. E ela fala as datas, ela fala uma data aqui que o demônio vai sair do corpo dela, segundo ela havia escutado, né? Ela fala que ela é prisioneira no corpo, é bem sofrida, dá bastante medo também, tá? Dá bastante medo. Quem assistiu aí o filme Exorcista, né? Quem leu o livro, eu nunca li o livro Exorcista, né? Minha mãe que leu esse livro na época, fala, cara, o que eu fiz para ler esse livro? Que ideia que eu tive para ler esse livro Exorcista, aquele famoso, né? Da década de 70. Então o que acontece com a menina? Ela morre. Ela no meio do ritual do exorcismo, ou logo em sequência do ritual do exorcismo, né? O demônio ficava fazendo ela ajoelhar e levantar, assim, seguidas vezes, assim, 200, 300, 500 vezes, né? E arrebentava o joelho dela todo e tal. E ela acaba morrendo por inanição. Ou seja, ela morre de fome. Quando isso acontece, há uma grande reviravolta nesse caso, que então se transforma em mundial. Qual que é a reviravolta? Os pais e o padre são julgados por maus tratos à menina por deixar ela morrer de fome. E o engraçado é que as fitas com as gravações, né, elas acabam sendo divulgadas, acabam sendo abertas ao público. Então todo mundo fica sabendo exatamente o que aconteceu lá. E as fitas, as transcrições, elas são bem pesadas, não são simples, né? Quem quiser ler aí vai se surpreender um pouco. Então, quando isso se torna nacional, né, mundial, e a Alemanha inteira se vira para estudar o caso dela, para julgar os pais e o padre, né, eles julgam, mesmo ouvindo as gravações, eles falam que não, que a menina, ela tá com problema mental, ela tá com algum desvio psicológico, psiquiátrico e tal. E aí tem uma parte que o padre, que eu me esqueci o nome aqui, fala no tribunal que eu acho muito interessante. Ele fala, veja bem, para quem não acredita no mal objetivo, ou seja, na existência objetiva do ser mal ou da maldade, pode se esfregar qualquer coisa na cara delas que elas não vão enxergar. Não vão enxergar. Então, como eles enxergariam que a menina estava possuída pelo demônio se ela não acredita sequer que o demônio existe? Então, mesmo com essa quantidade enorme de provas, digamos assim, né, de gravações, vozes guturais, várias línguas, mesmo com essa quantidade de gravações, de testemunhos, digamos assim, os três são condenados, o pai, a mãe e o padre. Né? O pai e a mãe acabam sendo condenados, mas falam assim, já sofreram muito, perderam a filha, então eles não precisam ser na cadeia. E o padre tem uma pena menor, uma pena pequena, mas ele é condenado. Ele acaba ficando muito marcado por causa desse exorcismo, né? Os padres, né, boa parte do clero se volta contra ele, né, no começo especialmente, por entrar nessa via modernista de que o mal não existe. Então, se a gente reparar um pouco na história dela, a história da Annelise Michel, né, o sacrifício que ela se dispôs voluntariamente, né, e a mensagem de Nossa Senhora a ela, né, de que ela iria fazer um excelente trabalho, né, ela voltou a discutir-se no mundo, especialmente pelos padres, a existência do mal. Então, se antes começaram a afirmar que não existe demônio, que isso é criação e tudo mais, pelo menos a discussão foi levantada. E muita gente, na Alemanha especialmente, né, ficou muito tocada com essa história e foi procurar saber e tal, e começou, no mínimo, a ter dúvidas sobre a existência do demônio ou não. Então, a história da Annelise Michel é uma história, assim, sensacional. Tem um pouco de coragem para ler, porque não é assim tão simples, né? Tem umas horas aí que eu mesmo, geralmente que só leio basicamente à noite, depois das 10 horas da noite e tal, a casa começa a fazer barulho. Tudo começa a escutar, né? Então é bem pesado. Mas é bom você ler sobre o inimigo, né? Eu gosto de ler um pouco, né? Não demais, mas um pouco. Até para ter medo mesmo. O medo nos tira daquilo que nos ameaça. Né? Então é isso. Da editora Cristo Rei, né? Annelise Michel, a verdadeira história de um caso de possessão demoníaca. Bom, é isso que eu queria trazer hoje, essa indicação. Espero que ajude. Um abraço. Até a próxima.